Caros internautas, aqui é o professor Orivaldo. Estamos no canal Orivaldo Explica. Nos episódios anteriores, apresentamos um quadro mais geral da escravidão. No presente episódio, vamos falar sobre a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil começou a partir de 1530, no início do processo da colonização. Conforme citado no episódio Indígenas Brasileiros, os mesmos foram os primeiros escravos. O grande número de rebeliões e fugas fez com que não fossem escravos adequados para o português, que logo iria substituir pela mão de obra escrava africana. Por volta de 1570, o valor do escravo indígena, os negros da terra, como eram chamados pelos portugueses, era menor do que o valor do escravo africano. Um escravo indígena custava, em média, 7.000 réis, e o escravo africano, 20.000 réis. Mas a mão de obra indígena, escrava, ainda seria significativa. Por volta de 1590, 2/3 dos escravos eram indígenas. Durante o período de escravidão no Brasil, foram transportados 4.800.000 negros. De acordo com os últimos dados demográficos, o número equivale a 1/4 da população da cidade de São Paulo e 3 vezes mais a população da cidade de Campinas. Os escravos vinham de várias localidades da África. No século XVII, de maneira predominante, vinham da Senegâmbia, atual Guiné. No século XVIII, de Angola e do Congo. No século XIX, da Costa da Mina e do Benin. Normalmente, os escravos eram denominados de acordo com a sua origem. João Congo, Pedro Angola e assim por diante. O escravo era considerado propriedade do senhor. O escravo das lavouras, por exemplo, trabalhava em condições precárias. 20 horas por dia de trabalho, com alimentação inadequada e muitos castigos físicos. Tínhamos também outros tipos de escravos, como os escravos domésticos, que trabalhavam na casa do senhor com condições um pouco mais amenas, e os escravos da cidade, os escravos urbanos, que realizavam pequenos serviços, como entrega de produtos, carpintaria, etc. Existiam poucas possibilidades de liberdade para os escravos. Uma delas é quando o senhor dava a liberdade pela carta de alforria. A outra é quando o escravo conseguia uma audiência com o juiz local, que estipularia o preço da sua liberdade. Mas o contato com a autoridade tinha que ser feito por um homem livre. Outras formas para conseguir a liberdade eram por fugas ou rebeliões. Nos jornais da época, era comum termos colunas sobre escravos fugidios, que era o termo para fugitivos na época. Podemos perceber pelas descrições desses fugitivos a violência da escravidão no corpo da pessoa. As descrições normalmente indicavam escravo fugidio sem um olho, com uma cicatriz percorrendo todo o rosto, manco, sem os dedos, etc. E as rebeliões, que eram comuns em escravos das lavouras, principalmente na região nordeste do Brasil, ajudariam a formar os quilombos, sendo o de Palmares o mais conhecido. A instituição da escravidão começou a ser contestada de maneira mais intensa a partir do século XIX. A Inglaterra iria proibir o tráfico negreiro pelo mundo. E no Brasil, cresceria de maneira significativa os movimentos abolicionistas. Oficialmente falando, a escravidão acabou no Brasil em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Mas o seu espectro ainda atinge a sociedade brasileira. O Brasil foi construído pela força do trabalho, principalmente de indígenas e negros. Certas condições econômicas, sociais e culturais criaram barreiras para grupos
no Brasil. Muitas vezes, indígenas e negros são colocados como inferiores na escala social. É um absurdo. Não existem pessoas superiores ou inferiores. Quando os negros são colocados em condições de igualdade, conseguem grande destaque, como podemos perceber pelo jogador Pelé, pela jornalista Glória Maria, pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ou pelo líder negro da África do Sul, Nelson Mandela. Temos de combater essas condições econômicas, sociais e culturais. Elas produzem um erro enorme na percepção da vida social e produzem, ou ajudam a produzir, uma desigualdade estrutural que é muito visível no Brasil. Temos que lutar contra essa desigualdade estrutural. Passar para as novas gerações a ideia de igualdade, a ideia de trabalho, a ideia de que somos e temos que ser todos, indiferentemente a quaisquer questões, respeitados como seres humanos.